Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez reunidos nessa manhã de domingo para louvarmos a Deus, para cultuarmos esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão grandioso ao qual nós servimos. Eu gostaria de ler com vocês nessa manhã o Salmo 29, um salmo de Davi, que tão bonito esse salmo, que diz o seguinte, o Salmo 29 a partir do verso 1. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece e adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. O Senhor, ele faz o Líbano saltar como o bezerro e o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, e a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. O seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo, o Senhor dá a seu povo bênção e paz. Que gostoso nós podemos confiar num Deus como esse, um Deus tão poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que realmente tem força, tem poder sobre todas as coisas. E é tão gostoso nós podemos experimentar isso nesse tempo que nós estamos passando, no meio dessa pandemia, no meio desse isolamento social do qual nós estamos vivendo. É graças a esse Deus tão poderoso, esse Deus tão majestoso, é que nós estamos sendo sustentados. Eu sei que talvez você esteja passando por alguma luta, por algum problema, muitos estão, mas nós podemos confiar nesse Deus poderoso, nesse Deus que traz bênção, nesse Deus que traz paz ao nosso coração. E é por isso que nós nos reunimos nessas manhãs. É para podermos louvar esse Senhor, para podermos cultuá-lo. E fazer isso de uma forma comunitária, em conjunto, é algo maravilhoso, é algo que só a igreja pode fazer. Eu gostaria de convidar você, você que está nos vendo pela internet, você que é membro da nossa igreja, você que está longe talvez, como os irmãos ali em Toledo, como os irmãos que moram ali na Baixada, o pessoal que está mais distante, todos eles, né, mesmo em outros países, como é bom nós sabemos que nós podemos louvar esse Deus, esse mesmo Deus, juntos. E eu gostaria de convidar você para orar nesse momento, para começarmos, iniciarmos esse culto de adoração ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, que temos recebido do Senhor. Ó Pai, nós queremos de agradecer ao Senhor, Deus, porque através, ó Pai, do teu cuidado, através, ó Deus, do teu poder, ó Deus, nós temos sido sustentados, ó Pai, nesse tempo. Ó Deus, mesmo com lutas, mesmo com problemas, ó Pai, nós temos a quem recorrer. Nós temos o Senhor em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos colocar diante da Tua presença as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos anseios mais profundos, Pai. E é por isso, Senhor Deus, que nos reunimos nessa manhã, para louvá-lo, ó Pai, para adorar o Teu santo nome, ó Deus, para prestar honra e glória ao Senhor. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja nos acompanhando nessa manhã. A cada um de nós, mesmo distantes, ó Deus, mesmo não estando juntos, ó Pai, fisicamente, que o Senhor esteja presente, ó Deus, na vida de cada irmão, que o Senhor esteja, ó Deus, presente, ó Senhor, cuidando, ó Pai, e abençoando cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão espalhados, ó Deus, ao redor do nosso país, estão longe, Senhor, em outros países também, Senhor Deus, que eles também sintam, ó Pai, a Tua presença, que eles também possam sentir, ó Deus, o carinho da Tua igreja, ó Deus, e se sentirem abraçados pela Tua igreja, Pai. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos nos reunir e podemos cultuá-lo nessa manhã. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e o fazemos, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, uma manhã de domingo tão bonita, tão especial, nós vamos ter a oportunidade também de ver um pouquinho daquilo que Deus tem feito ali no Núcleo Social de Diadema.
Domingo passado foi a comemoração de 18 anos de aniversário do Núcleo Social de Diadema. Foi um culto muito bonito, foi transmitido pela internet. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, espero que sim. Foi muito emocionante ver tudo aquilo, como tudo começou e a forma como Deus tem conduzido esse trabalho até aqui. E nessa manhã nós vamos ver um pedacinho, um trechinho daquilo que Deus tem feito nesse projeto, através desse projeto, em tantas vidas, em tantos lares ali em Diadema. E você, eu quero que você ore por isso, eu quero que você participe conosco desse momento de alegria, onde nós estaremos vendo aquilo que Deus tem feito ali no núcleo em Diadema. Vamos assistir juntos esse vídeo. Olá, eu sou a Tabeia Diadema, um núcleo social com a missão de oferecer oportunidade e esperança para as pessoas. Meu desejo é que todos que venham até a mim se sintam amados, atendidos e respeitados. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história. Por volta do ano de 2000, Deus colocou no coração do pastor Valde a ideia de um projeto social para atender as crianças da região. Essa ideia logo se tornou o sonho dele, do pastor Carlos e de muitos amigos e membros da IBAD e da IBASP. Nas salas do próprio templo, a igreja começou a atender 20 crianças no contraturno escolar. Logo depois, muitas pessoas no Brasil e na Alemanha, com o apoio da Convenção Batista Pioneira e da EBM Masa, se empenharam em levantar recursos para construir um prédio e ampliar esse projeto social. Em 2002, o prédio foi inaugurado e eu, que era apenas um projeto, nasci como organização, como pessoa jurídica. Agora eu estou fazendo 18 anos, mas ainda tem bastante gente que me chama de projeto. O tempo passou e eu cresci bastante. Hoje eu atendo mais de 320 crianças e adolescentes todas as semanas. Essas vidas são muito importantes para mim. Eu tenho uma equipe maravilhosa, colaboradores, voluntários que praticam o amor ao próximo todos os dias. Eles são pessoas muito comprometidas e me ajudam a cumprir a minha missão. Você sabia que eu também atendo os jovens e adultos? Sim, eu atendo os familiares das crianças e adolescentes e também ofereço cursos para os jovens e adultos. Só no ano passado, mais de 100 pessoas fizeram os cursos de informática e marcenaria. Além de atender os familiares das crianças, eu também atendo todas as pessoas da comunidade que vêm buscar algum apoio, aconselhamento, orientação ou auxílio. Em 2019 foram mais de 600 pessoas. Olha, eu não sei dizer ao certo quantas pessoas eu já atendi ao longo desses anos, mas tenho a certeza de que para todas elas eu mostrei uma nova perspectiva de vida. E para todas eu apresentei Jesus. Bom dia, amada igreja! Nesse mês de junho, nós estamos celebrando os 18 anos da Tabeia, Núcleo Social em Diadema. Nós gostaríamos de compartilhar nossa gratidão a Deus pelo sustento, cuidado diário e pelos frutos desse trabalho. Nossa gratidão também à IBASP, que faz parte da nossa história e que sempre nos apoiou. Juntos, nós levamos esperança, dignidade e as boas novas a centenas de pessoas. A quantidade de adolescentes e jovens alcançados pelo Evangelho e que tiveram suas vidas transformadas são motivo de muita alegria e celebração. Nos corredores da nossa igreja aqui em Diadema, os frutos circulam todo final de semana. Gostaria de compartilhar também que o núcleo continua atendendo a comunidade local. Nós continuamos cumprindo nossa missão, apesar das limitações do cenário atual. Nós percebemos que a vulnerabilidade das crianças e das suas famílias aumentou muito nesse período. Não somente a vulnerabilidade financeira e material, mas também a vulnerabilidade emocional e espiritual. Como as crianças não podem vir ao núcleo, nós vamos até ela. Todas as semanas nós fazemos contato com todas as famílias atendidas. Fazemos o acompanhamento e suprimos as necessidades de alimentos, remédios, produtos de higiene. E se eles precisarem de algum aconselhamento ou atendimento especial, nós realizamos de forma agendada e individualizada. Para as crianças e adolescentes, nós preparamos e entregamos todas as semanas atividades
para serem desenvolvidas nas suas casas. Atividades esportivas, lúdicas, bíblicas e que fortalecem a família e o autocuidado. Para as famílias que têm algum tipo de acesso à internet, nós preparamos vídeos com atividades, devocionais e histórias bíblicas. Nós preparávamos alimento para 240 crianças e adolescentes todos os dias. Agora que nós estamos doando esses alimentos para as famílias, estamos atendendo 739 pessoas. E isso só está sendo possível por causa das ofertas e doações nesse momento de pandemia. Nosso maior desafio nesse mês foi celebrar o aniversário do Núcleo. Com os irmãos em Cristo, nós celebramos nosso primeiro culto online. Foi domingo passado, está gravado no Facebook da IBAD. E com as crianças, nós fizemos uma semana de atividades especiais e no sábado, nós fomos em todas as famílias entregar um almoço e um bolo, para que eles pudessem celebrar com seus familiares. Foram 170 bolos e quase 800 marmitex com um almoço de arroz de forno, que é o prato preferido das crianças. Tudo foi feito com muito carinho e entregue em cada uma das casas. As famílias ficaram maravilhadas com essa ação do Núcleo. Enviaram muitas mensagens de gratidão. Elas estão se sentindo amadas e cuidadas nesse período de distanciamento social. Apesar do risco de adoecer e das dificuldades e limitações atuais, nós temos o privilégio de viver e praticar o amor ao próximo e continuar levando esperança e Jesus para essas famílias. Eu agradeço de coração o apoio de vocês. Juntos, nós continuaremos investindo nessas vidas. Certamente colheremos muitos frutos para a eternidade. Muito obrigada. Deus continue os abençoando grandemente. O que eu posso dizer? Eu estou muito feliz, porque muitas pessoas acreditaram em mim, investiram em mim, oraram por mim. E juntos, eu e vocês, continuaremos abençoando a vida de todas essas pessoas que vêm até aqui. Obrigado, muito obrigado e parabéns para nós. Somente em Cristo a certeza de sermos vencedores contra o mal, pois dele vem nossa força, coragem para enfrentarmos o pior. Nós não queremos o orgulho e a soberba do viver, pois é dele aí toda a glória e poder que nos faz
Que gostoso ver o que Deus tem feito ali em Diadema, que bom ver tudo aquilo que Deus tem feito através da graça dEle, através do poder dEle, através daqueles irmãos tão especiais ali em Diadema. Nós estamos mais uma vez reunidos e nós vamos estar continuando o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, do verso 5 até o verso 6 hoje. Nós vimos na semana passada Efésios 4 e o verso 4, e hoje nós estaremos concluindo então esse pensamento de Paulo sobre a unidade da igreja no verso 5 e o verso 6. Eu vou reler também o verso 4 para que a gente tenha a ideia do geral. É um texto só, um bloco só do pensamento de Paulo, e nós o dividimos em dois momentos porque é bem denso, é bastante informação para nós, é bastante conteúdo, são desafios muito grandes para a nossa vida. Efésios capítulo 4, a partir do verso 4, o 5 e o 6 diz o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse é o texto que nós estamos estudando, essa é a carta que nós estamos estudando, a carta de Paulo aos Efésios, a carta que Paulo escreve às igrejas ali daquela região, não necessariamente a igreja de Éfeso somente, mas a todas as igrejas. Era uma carta que devia circular entre as igrejas daquela região, daquela época, e Paulo está tratando aqui sobre a unidade da igreja. A gente viu um pouquinho antes, ali no começo do capítulo 4, que Paulo exorta, que Paulo roga ao Senhor, ou roga àqueles crentes para que eles preservassem a unidade da igreja através do vínculo da paz. E nós estamos vendo por que nós devemos fazer isso, porque nós devemos lutar para preservar essa unidade, dessa igreja que Deus coloca aqui. A igreja invisível, na verdade, não somente a igreja da qual nós fazemos parte como membros nessa igreja terrenal, nessa igreja visível aqui, mas principalmente Paulo se refere aqui à igreja invisível, ao corpo, à união daqueles irmãos que de todas as épocas que se passaram. É essa igreja que ele está se referindo, mas nós temos a nossa responsabilidade aqui como igreja, em preservar, em fortificar esse vínculo, essa unidade da igreja. Então, continuando naquilo que Paulo fala, nessa explicação, nesse desafio que ele tem para nós, para preservarmos essa unidade, ele fala então, a partir do verso 5 aqui, que nós devemos preservar essa unidade porque nós temos um só Senhor. É o começo do verso 5, ele diz: há um só Senhor. E essa afirmação que Paulo faz é uma afirmação extremamente relevante se nós queremos pensar na igreja. Se nós pensamos, olha, por que é que eu preciso preservar, por que eu preciso me esforçar, por que eu realmente preciso lutar para preservar essa unidade, ou por que é que nós não podemos então nos unir com qualquer um, aliás, que pense, não, todos os caminhos vão chegar no mesmo lugar. Não, nós não podemos. Paulo diz que nós temos um só Senhor. E ele, quando ele está falando, a maneira como Paulo está escrevendo esses 3 versos, a gente pode perceber uma forma progressiva que Paulo faz, como era muito característico dele escrever. Ele começou falando sobre a obra do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo faz na nossa vida, a forma como ele atua em nós. Agora ele vai falar um pouquinho mais sobre a obra de Cristo na nossa vida. E quando ele está falando aqui de Senhor, é sobre Jesus Cristo, o Senhor. E ele vai falar sobre Cristo, sobre o senhorio de Cristo, sobre a fé nele, sobre o batismo também nele, e depois sim, o cume disso tudo é o Senhor Deus. Ou seja, tanto o Espírito Santo, Jesus, apontam então para a grandeza de Deus o Pai. E ele fala então nesse texto aqui sobre a um só Senhor. E é interessante que nós precisamos entender isso, Algumas pessoas muitas vezes não entendem essa ideia de há só um Senhor, de Cristo. Por quê? Porque algumas vezes nós pensamos em Jesus como aquele
menino deitado naquela manjedoura, aquela criança frágil, aquela criança que veio para pagar os pecados, aquele cordeiro mudo que foi morto, aquele que não fez nada para se defender quando foi crucificado, aquela pessoa tão meiga, tão doce, tão bondosa, e muitas vezes nós não o associamos da forma devida como nós devemos, né? E o que Paulo traz aqui é que nós devemos sim ter uma ideia clara de quem é Jesus. Ou seja, todos aqueles aos quais ele alcançou, todos aqueles aos quais o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, têm a visão correta sobre quem é Deus. E Paulo usa essa expressão Senhor, que é Kyrios aqui, e a tradução literal disso é aquele a quem uma pessoa pertence, ou sobre a qual ele tem o poder de decidir. Um mestre, senhor, o proprietário dessa pessoa. Então a gente percebe que essa ideia de Cristo não é somente aquela ideia daquele pobre, frágilzinho cristão, daquele Deus que nós muitas vezes olhamos como aquele ser tão frágil como às vezes as pessoas demonstram ser Jesus. Não, ele é Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. É o mesmo título que é dado a Deus como governante. É a mesma coisa. Quando Paulo se refere aqui dizendo que nós devemos manter a nossa unidade, nós devemos nos esforçar para preservar a unidade da igreja, ele está falando porque todos nós, aqueles que somos crentes, fomos salvos, nós temos sim, um só Senhor. Jesus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Nós podemos ver isso bem claro em Hebreus, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Olha só o que diz o escritor de Hebreus. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Olha que declaração interessante essa de Hebreus, ou seja, mostrando realmente a grandeza e a soberania de Jesus. Ou seja, Jesus realmente é um Senhor. É Kyrios, é o Senhor, é aquele que tem domínio sobre tudo, é aquele que tem poder sobre nós, é aquele que detém realmente as nossas vidas nas suas mãos. Então, meus irmãos, isso é algo que nós precisamos entender, ter claro na nossa mente. Como a carta de Hebreus fala, ele não é qualquer um, ele, junto com o Senhor, ele que fez todas as coisas e está assentado à direita de Deus. Ele é Senhor. Não é qualquer, não é um profeta somente, não é um ser com menos valor, ele é Senhor, tal qual o Senhor Deus Pai é. Então nós precisamos ter isso claro. E por que isso é importante para nós? Porque esse entendimento de que Jesus deixou de ser aquele bebezinho na manjedoura, deixou de ser aquela ovelha que foi ao matadouro sem reclamar, aquela pessoa que só foi crucificada ali na cruz sem mostrar força. Por que é que isso é importante para nós? Porque é importante nós entendermos que Jesus, ele não é só o nosso Salvador, ele não é só aquele que doou a vida por nós, mas ele é Senhor, ele é detentor da toda a soberania diante de nós. Primeira coisa que é importante, que fica claro quando nós entendemos isso, é que nós não podemos dividir Jesus, nós não podemos dividir os atributos de Jesus. Pastor, mas como que funciona isso? Como que ninguém faz isso, pastor? Nós sim, muitas pessoas fazem. E algumas vezes nós temos essa tendência em tentar escolher algumas partes daquilo que nós cremos em Jesus.
É interessante isso, porque isso nos leva a perceber como muitas vezes as pessoas têm uma visão errada sobre Cristo, sobre quem é verdadeiramente Jesus. Lembra que quando nós pensamos em Cristo como Senhor, Ele é completamente soberano. Eu gosto muito de ver filmes épicos, filmes de série, quando tinham reis e aquelas batalhas todas com espada. Eu gosto muito desse tipo de filme, né? Mas é muito interessante quando a gente olha esses filmes e nós percebemos a força e o poder que tinha o rei naquelas épocas, né? A palavra do rei não era questionada de forma alguma. Quer seja ele falando algo bom ou ruim, as pessoas não tinham coragem de questionar aquilo que aquele rei falava. Era a palavra do rei e ela deveria ser cumprida à risca. Se você tivesse que perder a sua vida, não importa, era a palavra do rei. Não havia espaço para questionamentos. Mas com Jesus, às vezes, nós fazemos isso. Às vezes nós esquecemos que Ele é Senhor. E nós queremos, talvez, absorver ou aprender só algumas partes desse Jesus. Nós esquecemos que Ele é amor, mas Ele também é santidade. Que Ele é servo, mas que também Ele é redentor das nossas vidas. Então nós precisamos entender que realmente o Senhor Jesus, Ele é poderoso e soberano sobre toda a nossa vida e nós não podemos ouvir somente aquilo que nós gostamos acerca dEle, ou acerca da natureza dEle, ou acerca daquilo que Ele espera de cada um de nós. 1 João, no capítulo 3, o verso 5 e 6, talvez nós possamos ter um pouco dessa ideia daquilo que Jesus é, ou da maneira como Jesus é. Ele diz assim, 1 João, no capítulo 3, o verso 5 e o 6. E vocês sabem que Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem Ele é. Ou seja, Jesus, sim, Ele veio em amor, Ele veio pagar o preço pelos nossos pecados, Ele veio doar a própria vida por nós em amor. Mas, por outro lado, Ele exige que nós andemos como Ele é. Ele não tem pecado, Ele é santo. E Ele quer que os seus filhos, Ele quer que aqueles que foram alcançados por Ele, vivam dessa forma. Então nós não podemos dividir o Senhor Jesus. Ele é único. Ele é o Senhor, Ele é soberano e nós não temos como escolher qual partes dessa palavra ou qual partes desses atributos de Jesus ou desse amor que Ele despreende por nós podemos aceitar. Então isso é importante quando nós entendemos então o que Paulo está dizendo, que nós temos um só Senhor. Mas também nós podemos entender quando Paulo fala que nós temos um só Senhor, é que Ele é o único que pode nos dar a salvação. Pastor, mas isso todo mundo sabe. Mas nem sempre a gente entende isso de uma maneira correta, né? Essa verdade fundamental, quando nós pensamos na unidade da igreja, é quando nós entendemos que nós só podemos ser igreja unida, ou seja, uma igreja que pertence verdadeiramente ao Senhor, quando todos aqueles que foram alcançados por Jesus, foram alcançados pelo Evangelho, entendem que não há outro caminho para se chegar ao Senhor se não for através da obra de Cristo. Como isso é importante para nós. Porque muitas vezes nós confundimos, olha, mas ele fala tão bonito, os ensinos que ele tem falado são tão bons, são muito parecidos com o ensino de Jesus. As coisas que eles fazem são muito parecidas com as nossas, então nós podemos sim ter uma unidade, nós podemos ser então amigos, nós podemos continuar trabalhando juntos. Meus irmãos, não podemos, não tem como. Como lá em Atos, no capítulo 4, verso 12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se nós realmente queremos agradar ao Senhor, se nós queremos realmente manter essa unidade da igreja, nós devemos preservar, então,
esse pensamento, essa ideia correta sobre a nossa salvação. Não é porque as pessoas são boas é que elas vão estar conosco lá no céu. Não é porque as pessoas fazem coisas boas é que elas vão estar presentes no momento do juízo e vão ter o mesmo destino que nós. Somente vão participar desse reino celestial, somente vão participar dessa glória celestial aqueles que entendem que somente em Cristo há salvação. Que Ele é o Senhor e só há um único meio de chegar aos céus. E é através de Jesus. É através da fé nele, é através do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Mas também quando nós entendemos e quando nós pensamos que Cristo é o Senhor, o único Senhor, há um só Deus, um só Senhor, talvez aí é onde que nós tenhamos mais dificuldades, porque quando nós pensamos, quando Paulo está desenvolvendo essa ideia de que há somente um só Senhor, ele também pensa que é Cristo a única fonte de nosso conhecimento, ou seja, é Ele o nosso principal, Ele é o nosso único mestre. É aquele que nos ensina. E a gente pode ver isso bem representado quando o próprio Jesus, lá em João, no capítulo 13, o verso 13 ao 15 diz, Jesus diz o seguinte, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhe fiz. O Senhor Jesus é o nosso Mestre. Ele é quem está nos ensinando como devemos viver a nossa vida do dia a dia, a nossa vida diária como seus discípulos. Então, se nós realmente queremos manter, se nós queremos ser unidos, nós temos que entender que aquilo que Cristo mostra, aquilo que Ele fala, nós devemos seguir, porque Ele é Senhor soberano sobre a nossa vida. É importante nós inculcarmos essa ideia na nossa mente. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu gosto, mas é aquilo que Jesus pede. É aquilo que Ele ensina. Aqui na igreja nós já estudamos o Sermão do Monte, foi realmente algo profundo, é algo que impacta a nossa vida, porque ele levanta alguns espelhos aos quais nós temos olhado e temos visto as nossas atitudes, as nossas ações em relação a muitos assuntos, nós percebemos que falhamos, que nós buscamos muitas vezes a nossa própria vontade e não a vontade de Jesus. Mas se nós o temos como Senhor, então vamos entender que Ele é o nosso mestre. É Ele quem nos ensina, é Ele que nos mostra o caminho. E se nós estamos juntos, se nós compactuamos dessa ideia, se nós compactuamos dessa afirmação ou dessa confiança, então nós vamos ajudar os nossos irmãos, nós vamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a vivermos dessa forma, a compactuarmos dessa forma. Mas também nós podemos entender que Cristo, além de ser o mestre, Ele é o nosso proprietário. Ele nos comprou, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 19 e o 20, Paulo diz o seguinte, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós comprou a nós, a cada um de nós. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu, Ele trouxe para perto dEle e agora Ele tem direito de propriedade sobre nós. Talvez você fale, não, pastor, eu não concordo com isso, porque eu sou aquilo que eu sou dono da minha vida, eu sou aquele que faço aquilo que eu quiser da minha vida. Meus irmãos, eu quero dizer, você está completamente enganado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se não fosse a graça dEle, se não fosse o sacrifício dEle na cruz do Calvário por cada um de nós, o nosso destino eterno era completamente estar afastados do Senhor. Foi através do sacrifício dele, através da
do amor dele por cada um de nós que nós estamos aqui reunidos. E quando nós entendemos isso, quando nós realmente nos apercebemos disso, nós então podemos ter essa esperança, ter essa vontade de estar reunidos com pessoas que pensam da mesma forma, que entendem o Senhor Jesus da mesma forma. Como é tão complicado quando você está sentado com pessoas que pensam completamente diferente de nós, que não conseguem observar as leis, que não conseguem entender que aquelas pessoas, que aquele ser que está ali adiante é Senhor, que ele tem autoridade sobre nós. Sempre há divisão, sempre há contenda quando o Senhor Jesus, quando nós não temos a Cristo como verdadeiramente Senhor da nossa vida. Muitos têm a Cristo única e exclusivamente como Salvador, como Redentor, como aquele que pagou os seus pecados. Mas no momento que vão viver a sua vida no dia a dia, o afastam completamente como se ele não fosse soberano. Como se somente Deus fosse o soberano sobre todas as coisas. E não é assim. O próprio Senhor Jesus, ele é soberano, ele é Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. E ele exige de nós também uma vida parecida. Então, todos nós que pertencemos a essa igreja, todos nós que realmente cremos no Senhor Jesus dessa forma, nós temos um único objetivo, que é agradar ao Senhor. E quando nós agradamos a Cristo, nós estamos agradando a Deus o Pai. Nós estamos glorificando o Pai. Mas Paulo também continua dizendo que nós temos uma só fé, que também é a fé em Cristo, naquilo que Ele fez. Essa afirmação é vital na unidade da igreja. Não podemos preservar essa unidade que não tenha como base essa justificação única e exclusiva pela fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é algo fundamental. Nada nem ninguém deve estar ao lado, deve ser auxiliar, ou devemos ter qualquer outra coisa ao lado dessa obra de Senhor Jesus. A nossa fé deve ser única e exclusivamente na obra de Cristo. Não é uma fé sobre... Paulo não está falando aqui sobre as características da fé. Ele não está falando aqui sobre se nós confiamos ou nós não confiamos. Essa fé que Paulo fala aqui, que nós devemos ter essa única fé, é o entendimento de que nós éramos pecadores e que nós fomos resgatados de onde nós estávamos, única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus. É o que nós podemos olhar lá em Romanos, no capítulo 3, o verso 23 ao 26. Um verso tão conhecido, do qual nós usamos muitas vezes quando nós queremos falar sobre a graça do Senhor, sobre a nossa situação. Paulo diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Ou seja, nós somente nos tornamos justos na presença do Senhor através da obra de Cristo. Essa é a única fé que nós temos. Essa é a fé que faz a diferença da igreja, a igreja que verdadeiramente serve ao Senhor, que pertence ao Senhor, das outras que não são, que não fazem essa mesma afirmação, que não compactuam dessa mesma experiência, dessa mesma crença no sacrifício de Jesus. Talvez você esteja pensando, pastor, mas todo mundo acredita dessa forma. Não, meus irmãos. Nem todos pensam dessa forma. Nem todos entendem que nós éramos pecadores. Nem todos entendem que nós merecíamos a morte, o afastamento do Senhor. Muitas pessoas ainda olham para si e falam: olha, eu sou tão bonzinho. Eu só estou aqui na igreja porque é o meu lugar, porque eu sou tão santo, que o meu lugar é aqui nessa igreja. E esquecem de que nós só somos regenerados, nós só somos transformados
através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque o nosso destino era pagar com a nossa própria vida o preço. Mas Deus foi misericordioso, Ele teve amor por nós e mandou Cristo para que a justiça fosse completa na morte dele. Ele teve que morrer para que nós tivéssemos vida. O Senhor Deus foi o justificador, foi justo e justificador das nossas vidas. Ele cumpriu com aquilo que ele havia prometido, através da morte de Cristo. Onde esse entendimento não encontra eco, meus irmãos, ali existe divisão. Pois o pecado reina, porque quando nós não entendemos isso dessa forma, o orgulho dentro de nós cresce. Você já deve ter percebido, talvez você já tenha conversado com pessoas que não têm essa mesma visão que nós. E como é difícil você mostrar, como é difícil você realmente argumentar sobre a obra de Cristo, porque as pessoas olham para si e falam, não se preocupa, eu sou bom o suficiente, eu nunca fiz nada de errado. Quantas vezes você já deve ter falado com pessoas sobre a necessidade de ter a Cristo, a necessidade de se arrepender dos pecados, e as pessoas falam, mas eu não tenho pecado. Eu não fiz quase nada na minha vida toda, eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, eu nunca falei mal de ninguém, eu tenho uma vida completamente certa. Porque eles não têm essa mesma fé que nós temos. Então, meus irmãos, se nós estamos rodeados de pessoas com essa mesma fé, com essa mesma ideia sobre o sacrifício de Jesus, sobre a morte dele na cruz do Calvário, sobre a obra dele em nossas vidas, como é gostoso nós permanecermos perto dessas pessoas. Como é gostoso nós caminharmos juntos dessas pessoas. Mas Paulo, ele continua dizendo sobre que a igreja, a verdadeira igreja, ela acredita, ela tem um só batismo. E aí talvez você esteja preocupado, talvez você esteja pensando, bom, agora sim, o pastor vai me dizer qual é a igreja correta. O pastor vai falar então qual é a denominação que realmente pertence ao Senhor. Ou talvez você vai falar, bom, tá vendo? Eu sempre acreditei que só fui fazer parte da igreja no momento que eu fui batizado. Antes de ser batizado, puxa vida, eu era pagão, eu estava perdido, eu não fazia parte de nada, por mais que eu estivesse ali tentando, mas não estava certo. Só agora então eu faço parte da igreja. Somente agora é que eu faço parte desse corpo, dessa unidade que o pastor está dizendo. Meus irmãos, não tem nada a ver com isso, não é o rito do batismo, não é aquilo que nós fazemos no batismo, mas é aquilo que esse batismo significa para cada um de nós. É isso a ideia que Paulo traz aqui nesse texto. Ele não está falando sobre a forma como as pessoas foram batizadas, em que momento essas pessoas foram batizadas, mas ele está se referindo aqui ao que esse batismo significa para nós. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos descobrir com clareza o que significa esse batismo. E talvez a gente possa ter um pouquinho de aclaramento na nossa ideia, ou talvez mais confusão, eu espero que não, quando a gente abre a nossa Bíblia lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o verso 1 e 2. Presta atenção no que diz esse texto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Estranho esse texto, né? Eu não sei se você já parou para pensar ou se você já parou para ver sobre esse texto que todos eles foram batizados em Moisés. Que estranho, pastor. O que esse texto quer dizer? O que isso significa? Significa que todos aqueles homens e mulheres que estavam antes escravos no Egito, presos debaixo do jugo do faraó, debaixo da lei do Egito, uma vez que Moisés foi lá, uma vez que Moisés os chamou, uma vez que Moisés os liderou,
Eles saíram como povo, eles estavam então debaixo da direção, debaixo da condução, debaixo da orientação de Moisés. É isso que significa eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, todo aquele povo, de uma vez que havia abandonado o Egito, uma vez que eles decidiram sair daquela escravidão, eles se colocaram então debaixo da condução de Moisés. E é mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que aqueles que são do Senhor, aqueles que fazem parte dessa igreja, a igreja invisível, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, tem essa mesma concepção. Nós não somos mais agora escravos do mundo, escravos do pecado, mas nós estamos então agora debaixo de uma nova direção, debaixo de uma nova condução, debaixo então de alguém que está nos conduzindo de uma nova forma para um novo lugar, e é Cristo. E é em nome dele que nós somos batizados, é por ele é que nós somos batizados. Então, meus irmãos, quando nós pensamos que, quando Paulo fala que nós temos um só batismo, ele não está falando aqui sobre o rito, se nós somos batizados por imersão ou por aspersão, não é isso. O que Paulo está dizendo é que nós temos o entendimento de que, uma vez que nós somos alcançados pela palavra do Senhor, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós pertencemos ao Senhor Jesus. Essa é a ideia do batismo. Esse é o rito do batismo. Nós podemos ver isso quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16, o verso 24, ele diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que ideia clara sobre aquilo que é o batismo, sobre a nossa nova vida em Jesus. Nós abandonamos a nossa velha forma de viver, nós abandonamos aquilo que nos dava prazer, aquilo que era a nossa vida cotidiana, e começamos então uma nova vida com Jesus. Começamos então a seguir aquele que nos resgatou daquela situação onde nós estávamos. Isso é a ideia do batismo. E nesse texto de Mateus, quando Jesus está falando aqui que nós devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir. É interessante que quando nós pensamos nesse tomar a cruz, muitas vezes nós pensamos: olha, eu tenho que pegar todas as minhas dificuldades, eu tenho que caminhar com com as minhas lutas, com todas as coisas ruins que acontecem comigo, eu tenho que carregar essa cruz, esse fardo pesado para seguir a Jesus. Não, não é isso que ele está dizendo. Esse texto, quando Jesus está falando sobre tomar a sua cruz, quando naquela época alguém pegava a cruz, alguém era condenado à morte, ele carregava aquela cruz, ele sabia que o fim daquele momento, o fim daquele ato dele, era a morte. Ele não tinha outra opção, ele não tinha outra escolha. Já havia sido condenado, já havia sido julgado. Quando Jesus fala que ele deve pegar a sua cruz, ele fala: olha, você agora está morrendo, você tem consciência de que agora você está morto para a sua velha vida. Será que você tem essa ideia? Será que você tem essa concepção sobre o batismo? Será que você entendeu o que Paulo está falando, que nós, aqueles que pertencem ao Senhor, acreditam que exista só esse batismo? Ou seja, não é no rito, não é no momento, mas sim naquilo que o batismo significa, naquilo que ele representa para cada um de nós? Talvez é por isso que Paulo consiga falar com tanta força e com uma maneira tão bonita lá em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, quando ele fala: eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, como é gostoso nós compartilharmos dessa mesma fé. Como é gostoso nós entendermos que a unidade da igreja só pode acontecer quando as pessoas entendem que nós morremos para o nosso velho homem, que nós devemos nos despir da nossa velha natureza e devemos então ter uma nova vida com Jesus.
Nós devemos então ter uma nova experiência, viver de uma nova forma, e nós vamos ver isso na continuação dessa carta. Paulo vai tratar de uma maneira muito objetiva sobre a nossa nova vida em Cristo. E talvez você vai ser confrontado com algumas coisas como eu sou confrontado com a minha vida. De áreas que eu ainda não consegui mortificar, de áreas que eu ainda não consegui entregar, de áreas que eu ainda não consegui vencer na minha vida. Quando Paulo fala que a verdadeira igreja crê que nós temos um só batismo, um só Senhor, uma só fé, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é capaz de transformar, ele é capaz de nos libertar, ele é capaz de mudar a nossa vida. Não somente porque ele é Senhor, ele é poderoso, ele é soberano sobre todas as coisas, não somente porque ele doou a própria vida para que nós tivéssemos a nossa vida, mas também porque ele nos ajuda a vencer e a mudar da onde nós estávamos para uma nova vida. Nós somos mortos com Cristo e um dia nós ressuscitaremos com ele, é a promessa dele. O batismo não só nos remete àquilo que nós abandonamos, mas também aponta para aquilo que nós seremos, para aquilo que nós desfrutaremos na presença do Senhor. Nós ainda estamos no caminho, nós ainda estamos caminhando em direção a conhecer e a sermos completamente parecidos com o Senhor. Mas nós não podemos esquecer que nós temos essa responsabilidade, ou nós temos essa característica que faz parte da igreja verdadeira do Senhor. Então, se nós devemos nos esforçar, se nós devemos lutar para manter a unidade, nós devemos também fazer com que cada um de nós tenha com clareza e se esforce para ter essa nova vida que o Senhor Jesus fala que nós devemos ter. E Paulo, então, chega no clímax dessa afirmação dele, dessa disposição que ele faz, agora no verso 6, dizendo que há um só Deus, e Pai de todos, e sobre todos, por meio de todos e em todos. É uma afirmação até difícil de muitas vezes entendermos, é uma forma que Paulo usa para expressar todo o clímax onde Paulo está tentando chegar. Paulo está dizendo que tudo aquilo que aconteceu até agora, tudo aquilo que ele está tentando explicar até agora, é para que nós cheguemos à presença de Deus. É que nós olhemos para aquilo que Deus fez, aquele homem, aquele ser amoroso, criador de todas as coisas, para que ele seja glorificado através da sua igreja. Meus irmãos, esse texto é um texto bem forte, e talvez a gente vai encontrar muitas interpretações diferentes desse versículo. Eu li alguns comentários e alguns comentaristas, até bem renomados, acham que Paulo está falando aqui sobre a Trindade, falando que ele Deus é o cabeça, é o Pai, na verdade, né? Aí Jesus, o Espírito Santo e então a igreja. Eu confesso que eu sou mais afim daquilo, ou mais perto daquilo que Lloyd Jones acredita. Quando eu olho esse texto, eu percebo que Paulo está falando aqui sobre a igreja. E é sobre a igreja que ele continua a falar nesse verso 6. Quando ele fala que nós temos um só Deus, nós devemos entender isso, que Deus é único. Não existe outro Deus. Algumas vezes nós somos confrontados, talvez até mesmo sem perceber, talvez até mesmo pela criação que nós tivemos, com essa possibilidade de que o nosso Deus está o tempo todo disputando terreno com outros deuses. Como se o nosso Deus não fosse único. Como se o nosso Deus não fosse o único Deus. E é interessante quando nós olhamos lá em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, o verso 4 ao 6, parece que Paulo ele faz uma questão de mostrar isso para aqueles irmãos. Lembra que Corinto era uma cidade que vivia cercada desses tantos deuses. Paulo
quando vai em Atenas, está falando ali, porque ele passa pela cidade e ele vê os monumentos erguidos a tantos deuses, e ali até um monumento ao Deus desconhecido. E então Paulo começa a falar sobre esse Deus desconhecido, o verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Então Paulo, falando aqui em Corinto, fala para uma igreja, fala para um povo que convivia com aquela ideia de uma multiplicidade de deuses, na verdade, ou de pseudo-deuses, e que eles tinham que entender que realmente só existia um Deus. E talvez nós também, se você não foi criado no meio cristão, se você não foi criado no meio de uma igreja, você também vem dessa ideia, dessa multiplicidade de deuses, e talvez sem querer, a gente acaba trazendo para a nossa vida, acaba trazendo para o nosso dia a dia ainda essas ideias. Paulo diz o seguinte, a partir do verso 4 de 1 Coríntios 8. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, porém, há um somente Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Que diferença é quando nós pensamos que existe deuses e quando nós entendemos que para nós existe somente um único Deus. Criador de todas as coisas, sustentador desse universo e por meio de quem recebemos vida. Por meio de quem tudo veio existir e por meio de quem tudo é sustentado. Isso faz toda a diferença na maneira como nós entendemos aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que ele quer falar à igreja. E ele continua dizendo que esse Deus, esse único Deus, ele é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí quando nós pensamos, quando Paulo fala que Deus é Pai de todos, nós podemos olhar aqui nessa mesma carta, no comecinho dela, no capítulo 1, verso 4, e nós entendemos o que Paulo está querendo dizer sobre isso. Paulo fala assim no verso 4 do primeiro capítulo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele. Ele é o Pai. Nós olhamos no verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele nos escolhe. O Senhor Deus é o nosso Pai. Foi dele que nós viemos. Ele nos escolheu. Essa igreja, a igreja, provém dele. Ele é a fonte. Ele é o Pai de todos. Mas ele também diz que ele é sobre todos. É o propósito. Qual é o propósito de Deus? Nós olhamos ali também no capítulo 1, do verso 10 ao 12, aquilo que Paulo escreveu, ele fala: isso é, ou seja, qual que é o propósito de Deus? De fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O Senhor Deus nos escolhe para que nós sejamos novamente unidos, para que nós sejamos parte desse corpo, dessa nova forma, dessa nova estrutura que Ele está criando. O Senhor não está falando aqui sobre a criação de uma maneira geral.
Ele está sendo específico aqui quando ele fala sobre isso, que ele é pai de todos, não de todos os seres viventes, não de todas as pessoas do mundo, mas sim, pai de todos aqueles que ele escolheu, pai de todos aqueles que ele predestinou, pai de todos aqueles que ele quis trazer para juntar, para reunir, para trazer novamente aquilo que ele havia planejado desde o Éden, desde antes da criação do mundo. E ele fez isso. E para que ele faz isso? Para que ele seja glorificado, para que ele seja conhecido, para que nós possamos adorá-lo. E é por meio de todos nós. É que ele faz isso. Quando nós olhamos o capítulo 2, o verso 5 e o 7, ele fala justamente sobre isso, Paulo. Fala, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda nós estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É através de nós que Deus mostra o seu amor. É através da sua vida, da minha vida, que as pessoas podem ver, podem sentir, podem perceber esse amor do Senhor por cada um dos seus filhos, pela igreja. E é por isso que nós devemos, então, manter essa unidade, é por isso que nós devemos nos esforçar para que nós não sejamos tropeço para as pessoas que estão lá fora. É através de você, é através de mim que as pessoas vão conhecer o Senhor. É através de nós, por meio de cada um de nós. Mas tudo isso, todo esse trabalho, todo esse mover, não vem por nós mesmos. Não é da nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso empenho somente, mas é pela ação de Deus em nós. É Ele quem efetua isso em todos nós. Como nós podemos ver no verso 8 ao 10 do capítulo 2 de Efésios. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meus irmãos, esse texto, quando Paulo fala aqui, a partir do verso 4, dizendo que há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É a igreja que o Senhor Deus escolheu, é a igreja que o Senhor Deus está formando ao redor da terra. E a nossa responsabilidade, o nosso dever como membros desse corpo, como partes integrantes desse corpo, como pessoas que foram alcançadas através do Espírito Santo, que fomos regeneradas pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós devemos glorificar o nosso Pai, mantendo essa união, nos esforçando para preservar essa união através do vínculo da paz. Meus irmãos, Paulo, ele é muito forte, ele é muito denso quando ele está tratando sobre a igreja. Principalmente quando nós olhamos essa carta de Paulo aos Efésios. Talvez a sua cabeça, como a minha, muitas vezes fica pensando, mas que obra o Senhor fez na vida de cada um de nós, de juntar pessoas tão diferentes, e lugares e culturas tão diferentes, com gostos, com visões diferentes, com situações diferentes, e fazer de nós pessoas que acreditam na mesma coisa, que tenham a mesma esperança de futuro, que são transformadas pela mesma obra, que são resgatadas através do mesmo sacrifício e que têm somente a esperança e acreditam que existe somente um Deus e Senhor sobre todas as coisas. Meus irmãos, quando eu penso nisso, eu não vejo outra alternativa senão a glorificar o nosso Deus, senão a exaltar esse Deus tão poderoso, que me permitiu fazer parte desse corpo.
E eu quero orar, eu quero pedir que o Senhor me dê sabedoria, para que eu não seja um motivo pelo qual essa unidade, essa graça tão grande que Ele fez, esse trabalho tão majestoso que Ele fez, seja estragado por conta da minha vontade, por conta da minha insignificância, por conta dos meus erros, por conta da minha desobediência ao Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para esse texto e entender que Deus quer nos usar para mostrar a glória dele ao lugar onde nós estamos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça entender essa palavra.
Meus irmãos, como foi gostoso ver tudo isso que Deus tem feito, ver tudo aquilo que Deus tem trabalhado na vida dos nossos irmãos ali em Diadema, ver também ser desafiados com essa palavra do Senhor que realmente nos impacta e nos desafia a mantermos essa unidade, a nos esforçarmos para que essa igreja que o Senhor Deus começou, essa igreja que Ele tem trabalhado, tem se esforçado, tem feito, tem criado através das nossas vidas, realmente possa mostrar, possa glorificar o nome dEle. É tão bom nós fazermos isso, é tão gostoso nós entendermos que existe só um Deus, que nós realmente somos ligados por uma só fé, que é através do Espírito Santo que nós temos isso, mas isso é tão gostoso, meus irmãos, e é tão bom nós sabermos que nós estamos juntos. Mesmo que não presencialmente, não podemos nos abraçar ainda, mas sabemos que lá no coração, lá dentro do nosso espírito, nós sabemos que você e eu estamos reunidos nesse tempo, nessa manhã, glorificando esse Deus, exaltando esse Deus, e que nós somos instrumentos desse Deus para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E diante disso, eu quero desafiar você a falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus, falar daquilo que Ele fez na sua vida. Compartilhar dos links que nós temos mandado, lembrar de estar compartilhando, buscando conosco nos momentos de oração, todos os dias às 8h30, ou às 9 horas, perdão, às quartas-feiras às 8h30, sim, tendo o nosso tempo devocional, um tempo tão joia. Nessa semana tivemos o Pedro Emanuel falando para nós. É tão gostoso ver a igreja de Deus trabalhando, a igreja envolvida nesses ministérios. Nós temos tantas coisas acontecendo. Talvez você fale, pastor, a igreja está parada. Não, nós não estamos parados. O Ministério de Mulheres está aí a pleno vapor trabalhando, as classes de escola dominical estão fazendo, tudo isso é tão gostoso. Os homens estão se reunindo, os jovens estão se reunindo, os adolescentes estão trabalhando. É tão bom nós vermos isso tudo. E você faz parte dessa igreja. Se você não tem se envolvido em algum ministério, se você talvez tenha passado mais tempo dessa quarentena parado, pensando, puxa vida, como eu gostaria de estar trabalhando. Tem trabalho, meu irmão. Tem coisa para fazer. Se você não tem feito nada, ore. Se você ainda tem tempo, busque um irmão para conversar, orar por esse irmão, para ter um tempo especial. O Senhor Deus tem trabalhado no meio do nosso povo. Eu tenho certeza. E eu espero que Ele continue a falar no seu coração, da mesma forma que Ele tem falado no meu coração, para que a nossa igreja continue a ser relevante, para que a nossa igreja continue buscando a presença do Senhor, sendo uma igreja bíblica, uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja que serve esse Deus tão poderoso, que proclama essa sua palavra, que isso não saia da sua mente, que você faça dessas informações algo relevante na sua vida. Meus irmãos, nós vamos encerrar esse culto nessa manhã. Eu gostaria de orar com você e eu gostaria de mandar um grande abraço especial para cada um de vocês. Eu quero que você se sinta abraçado nesse momento, cada um dos nossos membros. Se você é membro da nossa igreja, está aqui perto de nós, sinta-se abraçado. Se você está lá em Toledo, as irmãs que estão lá todo domingo assistindo o culto conosco, sinta-se abraçadas por nós, nós temos orado por vocês. Os nossos irmãos que estão morando na Baixada também, que não podem muitas vezes chegar no culto, também sintam-se abraçados. Da mesma forma, aqueles que estão longe, na Letônia, na Alemanha, na Austrália, nós temos tantos irmãos, Estados Unidos, tantos irmãos espalhados, esparramados por esse lugar, por esse mundo todo, que você sinta-se abraçado pela nossa igreja. Que nesse tempo você possa se sentir parte dessa igreja. Não porque você está aqui sentado nesses bancos, mas porque você crê nas mesmas coisas que nós. Que você tenha a mesma esperança, porque você tem essa mesma esperança de um dia nós estarmos reunidos juntos na presença do nosso Deus, glorificando o nome dEle presencialmente, falando sobre a glória dEle, cantando louvores a esse Deus tão maravilhoso. Nós vamos orar encerrando esse culto nesse momento e logo depois nós ouviremos uma bênção cantada pelo coro em alemão. E que Deus continue a falar no seu coração nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai,
por tudo, ó Deus, que aconteceu nesse culto, ó Pai, por todas as bênçãos, ó Deus, que podemos ver, ó Deus, vindas das Tuas mãos, ó Deus, ali em Diadema, Pai. Obrigado pelas músicas tão preciosas, ó Deus, que falam sobre o Senhor, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, da maneira como o Senhor age em nós. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que nos desafia, sim, palavras difíceis muitas vezes, Senhor, mas que nos traz, ó Deus, a realidade, ó Pai, e nos mostra que pertencemos, ó Deus, a esse povo, a esse corpo, ó Deus, que o Senhor, cujo Senhor é a cabeça, Pai, e que tem nos alimentado e nos sustentado, ó Deus, nesse tempo de pandemia. Ó Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estarmos, ó Deus, podendo compartilhar da Tua palavra, por podermos cultuar ao Senhor, ó Deus, através dessas mídias sociais. E queremos pedir, ó Deus, que a Tua presença esteja sobre todos aqueles nossos irmãos, quer estejam aqui perto, quer estejam longe, ó Deus, que eles possam sentir, ó Deus, a Tua graça e a Tua presença nesse momento. Que eles possam sentir, ó Deus, a comunhão, o calor, a união, ó Pai, dessa igreja, essa igreja, ó Deus, que faz parte da Tua igreja, Senhor, que faz parte, ó Deus, da igreja maior, a igreja, ó Deus, da qual todos nós estaremos diante da Tua presença um dia, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada um desses irmãos. Obrigado, ó Pai, pela Tua fidelidade que tem cuidado e tem alegrado o coração daqueles que têm passado por lutas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado financeiramente e muitas vezes, ó Deus, a saúde de muitos irmãos aqui. Que o Senhor continue, ó Deus, a olhar por nós. Que o Senhor continue, ó Deus, a derramar da Tua graça e da Tua bondade sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, a cada dia, ó Senhor, para que a nossa esperança seja cada vez maior, ó Pai, e a nossa alegria seja ainda maior, ó Deus, quando sabemos, ó Pai, que o Senhor está perto. Quando sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, um dia virá, ó Deus, e nos levará à Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Senhor, nessa semana, que possamos a cada dia estar dependendo mais e mais do Senhor, buscando mais e mais a Tua presença, Senhor Deus, e reconhecendo, ó Pai, o Seu senhorio sobre a nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um bom dia para vocês.